Sabe quanto álcool dentro de você simplesmente silencia? Como se a fita continuasse lá fora, mas o som, a fita tivesse desaparecido por dentro? É mais ou menos assim que começa Shikatsu wa Kimi no Uso, um anime muito bonito, um anime com uma profundidade enorme que eu recomendo fortemente. Vou trazer aqui no início um pouco a contextualização da história. O anime conta a história de Kosei Arima, é um jovem pianista prodígio e, após a morte da mãe, ele perde a capacidade de ouvir o próprio som do piano, não porque ele ficou surdo, mas porque algo dentro dele se quebrou. Até que esse personagem, o Arima, ele conhece a Kaori, que é uma violinista intensa, bastante livre, a liberdade é o ponto forte dela, o imprevisível, e ela entra como um furacão na vida dele, sabe, que entra ali para realmente causar um grande impacto, como um sopro de cor em meio ao preto e branco, né, que representa bem ali as cores do piano, na vida do Coulson. E a partir desse encontro do Arima com a Kaori, os 2 se embarcam numa jornada ao longo do enredo que vai muito além da música, né, a história vai muito além da música do anime. É uma história sobre dor, amor, liberdade e sobre a difícil arte de voltar a sentir, a voltar para si mesmo e para aquilo que você tem como um grande talento, e muitas vezes é soterrado pelos acontecimentos da vida. Mas o que mais me tocou nesse anime é o que ele diz sem precisar dizer, sabe. E é o trauma, muitas vezes, que aparece na vida do sujeito de uma maneira sutil, né, que não vem escrito, ele simplesmente silencia a pessoa, né. Então é aí que entra um conceito muito importante da psicologia, que é a desassociação emocional. É quando a gente passa por algo muito doloroso, e aí a mente começa a tentar nos proteger, né, então a mente cria uma espécie de desconexão interna. E o personagem Coulson, ele não perdeu a audição de fato, sabe. Ele perdeu o acesso emocional a algo que era profundamente ligado à mãe dele, o piano, né. A mãe, ao longo da história, a gente vê e era um vínculo de muito controle, de muita exigência desde a infância, por parte da mãe em relação ao filho, e queria que ele alcançasse os melhores resultados nos campeonatos de piano que ele participava. E isso fazia com que ele fosse conhecido como um robô que simplesmente seguia a partitura do piano à risca. Sem vacilar, sem ter a sua própria personalidade ali no estilo de tocar, e ele foi sendo criado assim. Então, era o vínculo mais forte que eles tinham, mas também o mais doloroso. Então tocar para ele significava reviver a culpa, o medo e a cobrança após o falecimento da mãe dele. Então, a mente do Arima encontrou uma solução diante de todo esse cenário, que é justamente calar esse som. Então essa desassociação emocional que eu trouxe anteriormente, é um mecanismo de defesa. Então a dor é tanta que para seguir vivendo, o cérebro escolheu não sentir, sabe. Mas o preço disso foi alto demais na vida dele, porque junto com a dor, ele também perdeu a alegria, o prazer, o brilho da vida, né. É muito retratado isso desde o início, o quanto a vida dele era cinzenta. E é exatamente esse brilho que simbolicamente a Kaori traz de volta. Então, eu vejo que ela representa o que na psicologia nós chamamos de self espontâneo, que é a parte viva, a parte autêntica, aquela criatividade de nós mesmos que a dor tenta soterrar.
mas que de algum modo a gente encontra uma forma de ressurgir diante de todo esse caos emocional, entende? Então a relação deles é muito bonita, é quase uma metáfora da terapia, sabe, quanto ela ali desperta nele o desejo de se reconectar com a própria emoção, com o piano, com a vida como um todo, que para ele o piano era a vida. E no início ele tenta controlar tudo, né, tenta evitar o erro, não se permite tocar, mesmo com a presença dela ali. Aí ele começa a se soltar aos poucos, a conter o medo, sabe. Mas aos poucos ele começa a perceber que a perfeição não cura, mas o sentir sim. E quanto mais ele se permite sentir ao longo do enredo, da ópera ali, do anime, inclusive se permitir sentir a tristeza, mais o som desse piano volta, entende? Então é um processo de cura que vai acontecendo ao longo da ópera, bastante silencioso, é algo bastante profundo, a gente vê uma realidade muito grande ao longo de cada episódio. E, no fim, eu vejo que esse anime não é apenas sobre um garoto que volta a tocar piano. É sobre um coração que volta a pulsar, a se permitir sentir a vida. É sobre entender que a dor não é um obstáculo à vida, é parte dela. E talvez a grande mensagem que eu vejo nesse anime seja justamente essa: é quanto o som do nosso espírito, do nosso ser, volta quanto a gente aceita a escutar as notas que doem, assim como as notas de um instrumento musical, os detalhes, aquilo que é minucioso, entende? Então, se você também sente que há algo dentro de você que se calou, algum talento, algum potencial, talvez seja a hora de você se permitir ouvir de novo, sabe? Não para apagar a dor, mas para transformar esse silêncio em música, entende? E essa música aqui é representado através da presença da Kaori. Só que pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser um novo hobby, algo que você faça que mexa com as suas emoções, com o seu viver. E realmente te convide de novo a ressignificar esse passado traumático de alguém específico da sua família, de algo que você passou. E é um anime muito tocante, os personagens secundários, toda a trama ali, eu recomendo muito. É muito bonito a representação do amor da Kaori. E, sem querer dar spoiler aqui, para quem viu a obra sabe o que eu estou falando, o quanto é marcante, o quanto é um amor bem construído há muito tempo entre ela para com ele. O quanto a gente aprende também sobre a amizade, um relacionamento, a construção que vai se desenrolando ali através da admiração, que tanto a admiração como o respeito é um pilar essencial de qualquer vínculo. E, evidentemente, né, como eu falei aqui, o meu objetivo não é dar spoiler para quem está acompanhando também a obra, mas é uma obra que também traz um significado muito grande a respeito da realidade da vida, da experiência da perda, do sofrimento, mas do quanto realmente, apesar de toda a tristeza, há pessoas que marcam a nossa vida de uma maneira muito profunda, muito tocante, que realmente não se trata da presença em si, mas do quanto aquela pessoa deixou um legado, um ensinamento que vai te acompanhar sempre, entende? Então, é muito tocante, né, para os apaixonados de música, sobretudo instrumentais, mas também quem gosta de uma boa obra, eu recomendo fortemente, certo, pessoal? É um anime que eu vou trazer até outros vídeos aqui, tamanho, a profundidade, o quanto eu gosto dele. Mas por hora é isso, né, vista essa breve análise, específica, certo? Para vocês que gostaram desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe para alguém que possa gostar e precisa
que um anime assim, né, que está passando por algo parecido, que gosta de uma boa obra, certo? Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.